Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Foro privilegiado volta ao debate depois de escândalo que envolve políticos e bicheiro. Conselho Nacional de Justiça começa mutirão de conciliação em processos envolvendo conselhos de classe. Agora o cidadão vai ter acesso a processos e informações do Judiciário em um único site. CNJ cria banco de dados que unifica todos os tribunais de justiça do país. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Denúncias que envolvem políticos e bicheiro trazem de volta a discussão sobre o foro privilegiado. Será que o fim dessa prerrogativa pode mesmo acabar com a corrupção e a impunidade de autoridades no Brasil? Acompanhe na reportagem de Bruno Feitosa o que especialistas e o cidadão pensam sobre o assunto. O fim do fórum, isso trata-se da questão dos deputados, enfim, parlamentares em geral. Acho de fundamental importância, assim como a população não tem este fórum privilegiado, nada mais justo do que os representantes do povo também. Seria uma boa, né? Porque todo mundo ia ser igual, né? Se nós que pagamos o salário dele. Era direito de todo mundo, não eles só porque eles são maiores têm mais direito que a gente. Eles deveriam ser julgados como a gente, né? Por quê? Porque eles acabam tendo benefícios melhores do que nós. Como ele não é julgado como nós, assim, cidadãos comuns, é mais fácil ele se livrar. Tem que ser julgado como comum, direitos iguais, né? Porque ele é um político, ele que é menor do que a gente, não, eu acho. O foro especial por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, como é conhecido, é um mecanismo jurídico garantido na Constituição Federal, em que ocupantes de determinados cargos públicos são julgados por um colegiado de instâncias superiores. Com o cidadão comum é diferente, ele é julgado pela Justiça de primeiro grau. O presidente da República e membros do Congresso Nacional, senadores, deputados, só podem ser investigados ou julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Governadores de estado, magistrados de tribunais de apelação são julgados pelo STJ. Prefeitos são julgados pelos respectivos tribunais de justiça. Juízes e promotores pelo respectivo Tribunal de Justiça ou, quando for federal, pelo Tribunal Regional daquela região onde é lotado. Esta prerrogativa de função chegou ao Brasil com a elite portuguesa, que entendia que a nobreza não poderia ser julgada por juízes comuns. Na Constituição de 1824, o foro chegou a ser proibido, mas com o objetivo de proteger o exercício da função ou do mandato, foi reinserido na Carta Magna de 1988. A ideia é a proteção do cargo. Por isso que o nome de foro por prerrogativa de função me parece mais adequado do que foro privilegiado. Porque enquanto ocupante daquele cargo, ele terá essa prerrogativa de ser julgado por um órgão colegiado, conforme o cargo que ocupa. Porém, o momento que ele perde esse mandato, que ele perde essa possibilidade, ele volta para o juízo comum. Então, a proteção é do cargo, não da pessoa. Para o advogado, o foro privilegiado pode até parecer um benefício, mas juridicamente não é. No caso de membros do Congresso Nacional, de presidente da República, ele teria uma única instância para fazer sua defesa. O cidadão comum, o que não tem foro, ele começa no juiz singular, tem o Tribunal de Apelação, o Tribunal de Recurso, tem os tribunais superiores, o STJ e a Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Todos esses graus de jurisdição para tentar a sua defesa. No caso, esses membros do Congresso Nacional, presidente da República, não teria esse suposto privilégio. Já para o cientista político e sociólogo Antônio Flávio Testa, o foro privilegiado deveria garantir apenas as posições ideológicas de parlamentares. Se confunde muito
imunidade parlamentar, que é uma garantia para que as pessoas possam colocar suas opiniões, com a impunidade, que impede as pessoas que cometem crimes e outros delitos, e aí elas cometem como pessoas comuns, como cidadãos, e mantém a sua imunidade como se fosse um instrumento de impunidade. É essa confusão que acaba levando a interpretações equivocadas e a sociedade acha que não há justiça por conta desse tipo de ação. Segundo ele, o fim dessa prerrogativa vai contribuir para uma grande mudança política no Brasil. Uma vez que você passe a julgar criminosos, mesmo que detenham mandatos parlamentares, mesmo que tenham a imunidade garantindo as suas posições ideológicas, mas que sejam avaliados como cidadãos comuns quando cometem crimes, isso mudaria radicalmente. Evidentemente, uma pessoa ao cometer um delito, um crime, ele terá que ser julgado não como alguém detentor de acesso a um foro privilegiado. Ao contrário, ele deveria imediatamente perder esse foro privilegiado e ser julgado como um cidadão comum que comete um ou outro delito, um ou outro crime. O problema é conseguir fazer isso valer. De acordo com a Constituição, qualquer crime cometido pelo presidente da República, vice-presidente, membros do Congresso Nacional, ministros de Estado e procurador-geral da República será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Para o Corregedor-Geral da Justiça e ministro do STJ, João Otávio de Noronha, esse tipo de ação não deveria ser julgada pelo STF, pois, segundo ele, esse não é o papel do Supremo. Eu sou contra o foro privilegiado porque eu entendo que não é papel da Suprema Corte ficar julgando, nem é do Superior Tribunal de Justiça ficar julgando desembargador, julgando governador. Penso eu que isso poderia estar numa vara especializada com recursos para os tribunais superiores. Se você observar bem, no Superior Tribunal de Justiça, o número de condenação tem sido bastante alto, o número de prisões preventivas também muito alto. Se você verificar, o Supremo há pouco tempo condenou um deputado a 13 anos de prisão, portanto não há nenhuma vantagem nesse aspecto. Sobre o aspecto prescricional, também não tem ocorrido, na medida que o Supremo, por exemplo, tem convocado juízes auxiliares para fazer a instrução do processo. O que eu penso é que nós temos que deixar os tribunais superiores desenvolver o seu verdadeiro papel, que é o de uniformização da jurisprudência, de defensores, da inteireza do direito federal infraconstitucional no STJ e defesa da Constituição no STF, no Supremo Tribunal Federal. Acredito que toma-se muito tempo desses tribunais para julgamentos penais que poderiam ocorrer em outra sede, com uma vara especializada, por exemplo, e que, naturalmente, pelos recursos, chegariam às cortes superiores. O foro privilegiado, mal gerenciado e mal interpretado pode ser um indutor à impunidade? Para o cientista político e sociólogo Antônio Flávio Testa, sim. O foro privilegiado, mal gerenciado e mal interpretado, sim, pode ser um indutor à impunidade. Basta nós olharmos aqui no Brasil o que aconteceu, com a garantia da democracia, da livre expressão, da livre manifestação ideológica, você deu uma essência democrática ao sistema fantástico. Você tem o direito de colocar suas expressões. Agora, a impunidade foi confundida. Muita gente conseguiu ter acesso a esse sistema alegando foro privilegiado por ser detentor de um mandato. Então, nós vimos o que está acontecendo. O mensalão, as diversas CPIs, essa do Cachoeira, que parece que não é nem cachoeira mais, vai ser uma imensa pizza molhada, Infelizmente, é o que está acontecendo. Você vai ver no próximo bloco. CNJ cria sistema para consulta de processos e dados do Judiciário. E veja também, Conselho Nacional de Justiça começa mutirão de conciliação em processos envolvendo conselhos de classe. É daqui a pouco no Justiça para Todos. O governo reduziu o IPI e o IOF e adotou outras medidas para facilitar o financiamento de automóveis. A Caixa, com o programa Melhor Crédito, deixou tudo ainda melhor. Baixou em até 22,5% os juros para a compra de carros novos e usados. Isso também vale para clientes novos. E quem tem conta salário ou financiamento de imóvel na Caixa, as taxas são ainda melhores. Quem compara, fica com a Caixa. Vem! O Conselho Nacional de Justiça cria um sistema para consulta de processos e dados do Judiciário.
A ideia é permitir que qualquer pessoa tenha acesso em um único endereço na internet a informações sobre o andamento processual, pesquisa de registros imobiliários, indisponibilidade de bens e outros serviços. A recuperação de créditos se tornou uma importante estratégia para a melhoria na gestão de negócios. Uma das principais dificuldades para os credores em geral é a efetivação dessa cobrança. Para a Caixa Econômica Federal, um dos empecilhos é constatar se houve ou não instauração de inventário nos casos de devedores falecidos. Às vezes a gente sabe que a pessoa que a gente propôs a ação contra ela tem patrimônio, ela faleceu, e é uma dificuldade para o advogado saber fazer uma pesquisa, saber onde foi instalado o inventário para habilitar crédito, então mesmo para você continuar a execução contra os co-obrigados, contra os herdeiros, né? Então, criando a ferramenta, você vai diminuir o custo, você vai dar mais celeridade ao processo e consequentemente vai extinguir a ação de forma mais célere, né? Sem falar que, tendo uma recuperação de crédito mais eficiente, né, isso tem efeito direto nos juros, porque você recuperando menor o risco, menor vai ser a taxa de juros também para o consumidor final. Para facilitar o acesso de qualquer pessoa a essas informações, o Conselho Nacional de Justiça implantou a etapa inicial da Central Nacional de Informações Processuais e Extraprocessuais, CENIP, Sistema para Consulta de Processos Judiciais e Informações de Cartórios Extrajudiciais. Atualmente, para obter essas informações é preciso acessar o site de cada um dos tribunais de justiça do país. Até o final deste ano, a expectativa é de que 50% dos processos já estejam disponíveis para consulta na central e que até o final de 2014 todos os tribunais estejam integrados. O sistema ainda está em fase de desenvolvimento e a adesão dos tribunais e cartórios é voluntária. Na ocasião da criação da lei, foi expedida uma resolução 35 do CNJ, que no artigo 10 dela estabelecia que os tribunais de justiça, no prazo de 180 dias, deveriam consolidar as informações, esses dados das escrituras públicas, né, e que disponibilizar as ferramentas de busca em seus sites, preferencialmente gratuitas, né. E isso foi feito em 2007. Hoje, se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos encontrar que somente 7 tribunais de justiça criaram essas ferramentas, né. Eu cito aqui o Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que realmente consolidaram as informações e criaram esses sites, esse link de pesquisa, essa ferramenta de pesquisa. Pioneiro no mundo, o CENIP vai dar à justiça brasileira destaque internacional na publicação dos atos judiciais, além de gerar benefícios ao judiciário e aos credores, com economia de tempo e dinheiro. Quem saiu ganhando com a lei foi toda a sociedade, porque essa lei ela tornou mais fácil o acesso ao judiciário, né? Ela tornou mais barato o procedimento de inventário, de partilha, ela tornou mais célere e também desafogou um pouco o judiciário. A Caixa para ela é interessante, sim, desde que ela consiga saber onde foi feito esse inventário, essa partilha extrajudicial, né? Para resguardar o direito do seu crédito. A seguir, uma entrevista sobre os mutirões de conciliação que o CNJ realiza em processos envolvendo conselhos de classe. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. O governo reduziu o IPI e o IOF e adotou outras medidas para facilitar o financiamento de automóveis. A Caixa, com o programa Melhor Crédito, deixou tudo ainda melhor. Baixou em até 22,5% os juros para a compra de carros novos e usados. Isso também vale para clientes novos. E quem tem conta salário ou financiamento de imóvel na Caixa, as taxas são ainda melhores. Quem compara, fica com a Caixa. Vem! O Conselho Nacional de Justiça começa a fazer mutirões de conciliação em processos envolvendo conselhos de classe. Para falar sobre o assunto, o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Jairo Gilberto Schaffer. Como surgiu essa iniciativa dos mutirões de conciliação envolvendo os conselhos de fiscalização? Os conselhos de fiscalização são órgãos de caráter público federal que têm o objetivo, a finalidade de fiscalizar todas as atividades profissionais existentes no Brasil. Ou seja, a partir do que consta na nossa Constituição, o exercício da profissão, de toda e qualquer profissão, ele é livre. Todavia, ela permite que a lei, através das entidades de fiscalização, ela proceda à regulamentação e, principalmente, o acompanhamento do exercício regular e adequado dessa profissão.
Essa função é exercida por esses diversos conselhos de fiscalização. Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Odontologia, Conselho Regional de Engenharia, por exemplo, são entidades que fiscalizam as respectivas profissões. Essas entidades, esses órgãos, eles são mantidos pela afiliação dos próprios profissionais. E a partir dessa relação que se estabelece entre profissionais e Conselho de Fiscalização, uma série de demandas acabam chegando no âmbito do Judiciário Federal. Hoje, estima-se que nós tenhamos algo como 600 mil processos na Justiça Federal Brasileira envolvendo as entidades de fiscalização. A partir dessa constatação e da grande dificuldade que se obtém nos processos judiciais envolvendo essas demandas, os conselhos federais e o CNJ, e, portanto, aí respondendo a sua indagação, a iniciativa partiu dessa conversação entre os conselhos federais de fiscalização e o CNJ, é que se estabeleceu a formatação de um projeto de conciliação envolvendo esse tipo de demanda no âmbito da Justiça Federal Brasileira. A conciliação é uma tendência na Justiça brasileira? A conciliação, inicialmente, ela era entendida, ela era compreendida como um método alternativo de solução dos conflitos. Por que alternativo? Porque se entendia lá no início de que o objetivo de um processo é a sentença. É a decisão do juiz dizendo, você tem direito, você não tem direito. A decisão judicial, ela trabalha muito essa lógica do tudo ou nada. Ou você tem direito e o juiz julga procedente a sua ação, ou você não tem direito e o juiz diz que você não tem e ponto final. A partir do momento em que foi se trabalhando a lógica da conciliação, essa concepção também foi sendo alterada, no sentido de que o objetivo do judiciário não é pura e simplesmente dar uma decisão, mas dar uma decisão correta, adequada, justa e que possa compor os interesses que estão em jogo. A partir dessa mudança de compreensão, a conciliação ela deixou de ser um método alternativo para ser um dos métodos principais de solução dos conflitos judiciais. É uma tendência e hoje está consolidado. Vamos pegar o exemplo da Justiça Federal. Nós tínhamos milhares, talvez milhões, de processos envolvendo a casa própria, o famoso sistema financeiro da habitação. Eram processos insolúveis, intermináveis. Por quê? Porque eram contratos de longo período, 20 anos, 30 anos. E nesse período houve muita alteração na economia brasileira. Enfim, qual era o processo que o juiz se deparava para julgar? Uma casa que avaliada em 10 mil reais, uma dívida de 100 mil reais. Por quê? Porque havia aquela lógica de que a prestação ela só podia aumentar na medida em que o salário aumentava. Bom, se tivesse só essa regra, seria muito bom. O problema é que dizia o seguinte, tudo aquilo que ela não aumentou em virtude do fato de você não ter recebido aumento salarial, mas devia ter aumentado, ela ia para o saldo devedor. Então a pessoa pagava os R$1.000 por mês, depois de 20 anos pagava os R$1.000 certinho, e ao término do contrato tinha no tal saldo devedor mais 3 casas. Então eram problemas que do ponto de vista jurídico não havia solução. Qual foi a solução que se achou? Através do projeto de conciliação. A Engea, que é uma empresa pública que foi criada para agir esses contratos, criou junto com a Justiça Federal um projeto chamado Conciliação da Casa Própria, onde tivemos resultados até hoje na ordem de 60% a 70% de conciliação. A sentença que dizia para você, autor da ação, mutuário, de que você tinha que pagar 3 casas, resolvia a questão? Não resolvia. A conciliação resolveu. E a partir disso, hoje, como o senhor disse, está consolidada a conciliação como um método judicial de solução dos conflitos. Para iniciar esse projeto, teve um encontro entre o CNJ e os conselhos de fiscalização de todo o Brasil. Como foi esse encontro? Aconteceu aqui no CNJ, envolvendo todos os tribunais federais do Brasil e todos os conselhos federais, inclusive por videoconferência. Então nós tivemos dezenas de entidades participantes no Brasil todo. Nós centralizamos aqui no CNJ e aqueles que tinham sede em Brasília participaram fisicamente e todos os demais do Brasil todo participaram via videoconferência, onde nós podemos debater a realidade de cada uma das regiões da Justiça Federal. 4ª região, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, 1ª região, São Paulo, ou seja, cada peculiaridade ela foi considerada porque todos os representantes dos conselhos regionais
que estavam nessas audiências por videoconferência, como o Judiciário Federal pôde manifestar quais eram as preocupações, quais eram as dificuldades, e a partir dessas colocações é que nós estabelecemos qual seria o método mais adequado para levar adiante esse projeto. Anualmente, o CNJ propõe metas para o judiciário brasileiro. A conciliação é uma das mais importantes. Qual o objetivo de todo esse trabalho? No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, existe um projeto que se chama Planejamento Estratégico do Poder Judiciário Nacional. Basicamente, o que é o planejamento estratégico? É nós estabelecermos algumas metas a serem atingidas, alguns propósitos que o Poder Judiciário Nacional, como um órgão de caráter nacional, ele deve alcançar, ele deve atingir. Seja a partir da administração dos processos, seja a partir da transparência que é inerente a toda atividade pública, seja através da solução dos seus processos judiciais. A partir desse planejamento estratégico mais amplo, a conciliação, os métodos de conciliação, se constituem uma das mais importantes metas a serem atingidas pelo Judiciário Nacional. Por que é extremamente importante a conciliação? Porque ela tem o caráter preventivo. A partir do momento em que a cultura da conciliação ela fizer parte do judiciário, isso vai acabar gerando na sociedade como um todo a diminuição desse caráter beligerante, esse caráter conflituoso. Então, como bem colocaste, o caráter preventivo ele é essencial porque ele vai acabar diminuindo as próprias demandas judiciais, porque diminui o litígio na sociedade. Ele faz incutir na própria sociedade a capacidade de autossolução dos processos. E, por outro lado, a conciliação ela acaba impactando positivamente o acervo físico do judiciário, porque uma conciliação ela impede a eternização processo. Vamos pegar um exemplo também no âmbito da Justiça Federal. Nós estamos agora numa época de pré-Copa do Mundo e, portanto, de altos investimentos em estrutura e infraestrutura pelo poder público. E isso implica uma série de questões que envolvem a justiça. Desapropriações. Eu quero duplicar uma rodovia. Eu quero fazer um metrô. Isso implica desapropriar propriedade de pessoas, de particulares e, portanto, conflito entre o poder público e a pessoa. Esses processos, geralmente, eles levavam de 10 a 15 anos, até 20 anos para serem resolvidos. Por isso que, realmente, a conciliação está consolidada hoje no âmbito da justiça brasileira como um todo, justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, ou seja, em todas as instâncias, a conciliação, ela realmente é um método judicial de solução dos conflitos. Quais são os próximos estados que vão receber o mutirão de conciliação? Hoje, todos os estados já estão desenvolvendo o projeto. 100% dos estados brasileiros aderiram a esse projeto, todos os tribunais regionais federais. O que agora nós vamos fazer é organizar essas pautas de audiência para disponibilizar no site do CNJ, para que o cidadão possa também ele acompanhar o desenvolvimento desse importante projeto. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.